anseias, eu pensei por salvação. Eu desejo te banir a escuridão. Abre, pois, de par em par seu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do meu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, novamente celebramos essa Eucaristia para você que está em casa. Nós aqui na Igreja Matriz Santa Teresa d'Ávila e você dentro da sua casa, junto com seus familiares. A nossa alegria é estarmos unidos na mesma fé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas, como não temos sido fiéis, coerentes com a nossa fé, na vivência do dia a dia, muitas vezes ficamos atribulados, preocupados demais com as situações que nos envolvem e que nos deixamos de confiar em Deus. Por essa fragilidade, por tantas outras quedas, abaixe agora a sua cabeça, reconheça as suas faltas, peça perdão a Deus, com toda a sinceridade de coração, nossas misérias, nossas fraquezas, e Deus não despreza um coração arrependido. Ele vem ao nosso auxílio, Ele nos socorre e nos concede o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por nossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Nessa missa, nós agradecemos a Deus pelos 10 anos de casados, 10 anos de vida conjugal de Marcelo e Cristiane. Marcelo Calil Jorge e Cristiane Pereira Predolin. Nossas orações por vocês, Marcelo e Cristiane, pelos demais familiares, parabéns. Completaram 10 anos ainda esses dias, né? Ontem, dia 8, né? E também pedimos a Deus pelo 7º dia de Ásculo Martins, Noel Luiz de Andrade, 1º ano de falecimento, Maria José Machado Espósito, 4 meses de falecimento do Júlio Batistella, pai do nosso Getúlio, seminarista que está aqui ao nosso lado, 4 meses, Júlio Batistella. Também pelo falecido José Augusto Pires. Agradecemos a Deus por todas as mães que dedicam suas vidas na educação dos seus filhos, na edificação dos seus lares. Também pedimos a Deus que acolha no seu reino todas as mães falecidas, aquelas que já se foram, que elas se encontrem diante de Deus, no reino eterno da glória do Pai. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava.
o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Pois é reta a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que temem e que confia esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-lo quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra,
Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Vamos dar aqui um recado, pode ser que o padre esqueça no final da missa, né? Dia 13 dessa semana, quarta-feira, será o dia de Nossa Senhora de Fátima. Então a nossa igreja matriz Santa Teresa estará aberta desde as 8 horas da manhã. Para visitação, nós teremos aqui bem ornamentada uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aqueles que desejarem durante o dia, venham tomando as precauções necessárias, viu, gente? De máscara, teremos álcool gel aqui, né? Mantendo a distância de 1,5 metro, mais ou menos, um do outro. Tomando todas as precauções,
nós poderemos prestar a nossa homenagem à Mãe de Deus, a nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima, dia 13, quarta-feira. Às 7 horas da noite desse dia 13, quarta-feira, a missa transmitida pelo Facebook. Vocês poderão acompanhar também em suas casas, tá bom? É isso, né, Luiz Felipe? Isso, muito bem. E hoje também a nossa homenagem ao Dia das Mães. Nossos músicos deixam preparados aí, daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês, tá bom? É importante nós homenagearmos as nossas mães. Mas antes, vamos bater um papo, vamos falar, vamos refletir sobre o dia de hoje, a liturgia que nós estamos celebrando. Primeira leitura, versículo 1 do capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, diz assim: o número dos discípulos tinha aumentado. Aumentando o número dos discípulos, a igreja crescendo em números, vai se espalhando pelas outras cidades e pelas nações. Aumentando em número a igreja, a tendência é aumentar também os problemas, não é verdade? Onde tem o ser humano, às vezes um não tem dificuldade em se entender com o outro, né? E os fiéis de origem grega fizeram uma reclamação. As nossas viúvas estão sendo esquecidas, estão sendo deixadas de lado no atendimento diário. As nossas viúvas. Por isso, aí nasce o ministério do diaconato permanente, né? Se a gente pode interpretar assim: 7 homens de boa reputação, íntegros, cheios do Espírito Santo. Vamos escolher 7 homens. E aí escolheram esses daqui que o Atos dos Apóstolos traz os nomes, né? Então, aí vai se cumprindo o que Jesus acaba de dizer no último versículo do Evangelho de hoje. Eu vou, mas eu voltarei para levar vocês comigo. Todos aqueles que são meus amigos, eu vou levar comigo. Um dia eu volto para levar vocês. E aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará ainda maiores. Jesus morreu, ressuscitou, subiu para o céu. Mas é o Espírito Santo quem vai conduzindo a igreja nos diferentes ministérios, vocações sacerdotais, religiosas, leigas, missionárias, né? Então nós temos aí hoje o exemplo dos diáconos que receberam a imposição das mãos e a oração para o serviço da caridade. Lógico que os ministérios vão evoluindo, e hoje o ministério diaconal tem outras características, mas basicamente é isso. O diácono é aquele que está para servir. E a primeira atitude dos diáconos é servir, olhar para que nenhum irmão, nenhuma irmã fique desassistida. Porque os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria, né? E olha só que interessante, porque na segunda leitura, carta de São Pedro, epístola do apóstolo São Pedro, Simão, ele sendo chamado de Pedro de pedra pelo próprio Cristo, depois ele diz, ele, Jesus Cristo, é a pedra rejeitada por vós e que tornou-se agora a pedra. Depois Pedro fala para os discípulos, para a multidão de discípulos: vocês também são pedras vivas da edificação espiritual da igreja. A igreja não é apenas um edifício de pedras feita de concreto. A igreja são pessoas, pedras vivas, um edifício bem edificado. Lembramos dessa nossa vocação, não é? E olha só, no terceiro domingo da Páscoa,
nós ouvimos o Evangelho. Qual o Evangelho? O terceiro domingo da Páscoa, domingo retrasado, dos discípulos de Emaús. Os discípulos chateados, me foge agora a palavra, desanimados, não é essa ainda. Decepcionados, né? Porque Jesus havia morrido, já fazia 3 dias. Havia apenas o comentário de que algumas mulheres foram ao túmulo para rezar, encontraram anjos que disseram que ele está vivo. Mas eu queria destacar que no terceiro domingo da Páscoa, a decepção dos discípulos. Depois, o quarto domingo, o domingo do Bom Pastor, Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará, sairá, encontrará pastagem. Mas depois da decepção, o exemplo dos discípulos de Emaús, Jesus se mostra ressuscitado, o ânimo e a confiança dos discípulos volta. Agora, eles têm assim um impacto positivo da ressurreição de Jesus e começam a compreender a Sagrada Escritura, porque Jesus é a chave que dá compreensão a toda a Sagrada Escritura, né? Agora que tudo está bem, porque Jesus ressuscitou, até toma a refeição com eles, agora Jesus fala que vai embora. Que jeito com esse tal de Jesus, né? Jesus, por isso que Jesus diz: não se perturbe o vosso coração, não fiquem perturbados, não permitam que o coração fique perturbado. Crede em Deus, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Sabe, quando Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu diria para vocês, esse evangelho aqui a gente proclama nas exéquias, para enfatizar que Jesus diz lá no céu: tem lugar para todo mundo, ninguém se exclua, porque Deus não exclui ninguém, né? Mas aqui nós damos outro enfoque, claro, né? Por isso que nós somos chamados a confiar em Deus. E olha só, Tomé, aquele que precisou colocar o seu dedo na mão de Jesus, a sua mão no lado de Jesus, porque ele dizia: eu não acreditarei, a não ser que eu faça isso. Esse mesmo Tomé faz uma pergunta para Jesus. Jesus dizia: eu vou para o Pai, eu vou, mas vocês por enquanto não podem ir ainda, né? Mas um dia eu voltarei, na casa do meu Pai há muitas moradas, para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. E Tomé levanta a mão e diz: espera um pouco, nós não sabemos o caminho, nós não conhecemos o caminho. Jesus diz: olha para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí nós ficamos nos perguntando: que caminho é esse? O mesmo caminho que Jesus trilhou, ele se fez o caminho. Mas as mesmas palavras, as mesmas atitudes, as mesmas ações concretas de Jesus, né? Uma vida de entrega a Deus e aos irmãos, esse é o caminho. Então eu me pergunto, cada um se pergunte: eu tenho trilhado esse caminho? Minha vida tem sido consagrada a Deus e aos irmãos? Que caminho é esse? Um caminho de amor, de justiça, de paz, de fraternidade? Ou eu tenho me deixado levar pelo meu egoísmo, pelo meu sentimento de superioridade? Às vezes não me coloco como humilde para caminhar com os demais irmãos na fé, né? Diante das dificuldades da vida, eu me desespero, ou eu vou, são oportunidades que eu tenho
para aumentar ainda mais a minha fé, a minha confiança em Deus, na certeza de que Jesus subiu para o céu, mas não nos abandonou. Ele nos deixou o Espírito Santo, um outro Consolador. Então, meus irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus, né? E quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, nesse tempo de reclusão, nós estamos todos em casa, quando saímos na rua, saímos de máscara, mas enquanto ficamos aí reclusos, as crianças têm mais contato com os de casa, as aulas são online, né? E aí nós lembramos do Dia das Mães, que as mães são as primeiras pessoas que devem ensinar aos filhos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho difícil. Como falar para as crianças que Jesus é o caminho? Que é um caminho que nós nos deparamos com a cruz, ou com uma porta estreita pela qual devemos passar. Como falar isso para as crianças, né? Como falar de Deus para as crianças? Eu lembro que a minha mãe, mesmo com toda a limitação dela, ela me ensinava, né? Então, queremos agora prestar a nossa homenagem às mães. Você que está assistindo essa missa pelo Facebook, que é mãe, que Deus cuide de você para que você continue cuidando da sua família, do seu esposo, dos seus filhos e filhas, né? As mães que já perderam seus filhos, que experimentaram essa dor imensa, as mães que são viúvas, a nossa homenagem às nossas mães e as nossas orações às mães que já nos deixaram, que recebam no céu a coroa da glória, que o justo juiz dará a todos aqueles que lhe foram fiéis. Agora é com vocês aí. Quando eu era bebê, ela me amamentava. Na tarefa escolar me ajudava. Se eu gritava, toalha trazia pra mim. Ela também assinava o meu boletim. Nas horas de alegria ela me abraçava. E nas horas de tristeza meu pranto enxugava. Foi ela que me ensinou a fazer oração. E hoje pra ela ofereço essa simples canção. Do tempo da minha mãe eu gosto de recordar, mas tenho tantas lembranças que nem dá para contar. No tempo da minha mãe eu gosto de relembrar, mas tenho tanta saudade que nem dá para cantar. No tempo da minha mãe eu gosto de recordar, mas tenho tantas lembranças que nem dá para contar. No tempo da minha mãe eu gosto de relembrar, Mas tenho tanta saudade que nem dá para cantar. Muito bem.
Essa canção, a letra está no passado, porque nós temos agora 60 anos, ou um pouco menos, né? Então a gente fala do tempo da minha mãe. Mas os filhos mais novos estão vivenciando tudo isso que nós já vivenciamos, né? Parabéns a você, mãe. Que Deus te proteja, te abençoe. Continue dedicando a sua vida, aos seus familiares. O que nós temos de mais precioso é a nossa casa, o nosso lar. Vamos professar a nossa fé? Vamos lá. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai, que nos fez o seu povo, e pela mediação do seu Filho Jesus Cristo, peçamos-lhe todas as graças para a Igreja e para o mundo, dizendo com alegria: Senhor, abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos pastores e pelos fiéis da Santa Igreja, para que sigam a Jesus ressuscitado, caminho para o Pai, verdade e vida, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que prestam algum serviço aos cidadãos, para que o façam com espírito fraterno e estejam atentos às carências dos mais pobres, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos perturbados e abatidos, para que creiam em Deus Pai e no seu reino e nas promessas de vida eterna do Evangelho, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para aqueles que o mundo põe de parte, as viúvas, os idosos e os que já não produzem, para que se olhe para eles como pessoas, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós e pelos outros paroquianos, para que o Espírito nos torne pedras vivas deste templo que é a Santa Igreja, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Consolai as famílias que perderam parentes e amigos pelo coronavírus e confortai-os com a graça da vossa paz, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai também, Senhor, Padre Paulo, primeiro responsável pela nossa paróquia. Conceda a ele sabedoria, discernimento, sempre uma fé crescente, para que seja de fato o pastor que nós precisamos, né? Que o Senhor o ilumine nas suas decisões, junto com os responsáveis da nossa comunidade paroquial. Rezemos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que em vosso Filho nos mostrastes o caminho para chegarmos até vós e em vós vivermos, dai-nos a graça de sermos pedras vivas do templo santo que é a vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito seja, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos
nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou. Tivessem vida, e com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo desse sacrifício nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhes sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção,
unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso bispo Dom Paulo César, Dom Eduardo, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, daqueles que nos acompanham a transmissão, dos quais conheceis e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos desse altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Ásculo, Noel, Luiz, Maria José, Júlio, José Augusto. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos,
Mas por vossa bondade e o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a videira, vós os ramos, diz o Senhor. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Aleluia. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descidos do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria
descidos do céu. Na noite da mentira, nas trevas para a luz, busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria, descidos do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Tem vida só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria, descido do céu. É loucura amar a Ti, Senhor, meu Deus e Criador. Se me dá tanta ternura, hoje canto, encontrei felicidade, não importa a minha idade, vou servir a Ti, Senhor. É loucura amar a Ti, Senhor, meu Deus e Criador. Se me dá tanta ternura, hoje eu canto, encontrei felicidade, não importa a minha idade, vou servir a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou servir a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou servir a Ti, Senhor. Oremos. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Só reforçando o convite, na quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a visitação à imagem de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Igreja Matriz Santa Teresa. Aqueles que vierem podem trazer 1 quilo de alimento, é isso, né? 1 quilo de alimento para doar para as famílias necessitadas dessa crise do coronavírus. E máscara, né? Vende máscara. E tragam uma rosa, uma flor para oferecer para Nossa Senhora de Fátima, tá bom? E o seu Ásculo Martins? Seu Ásculo, que nós rezamos por ele hoje, 7º dia, ele é sogro do Rodrigo, vice-governador do estado de São Paulo. É que minha memória está um pouco fraca, se eu falei errado, vocês me desculpem aí. Se não marca no papel, para eu ficar difícil. Mas que bom que nós pudemos celebrar essa Eucaristia, desse 5º domingo da Páscoa,
Jesus se apresenta a nós dizendo que é o caminho. É um caminho difícil, mas que leva à salvação, não existe outro. Nós estamos trilhando por ele. Às vezes parece que nós passamos por um deserto. E não temos com o que reclamar, porque Jesus nunca falou que seria fácil. Pelo contrário, ele diz: vocês vão enfrentar maus bocados, no mundo tereis muitas aflições, né? Mas se ele ressuscitou e prometeu para nós essa vitória, queremos passar por tudo isso, não porque queremos sofrer, mas quem tem fé, demonstre que tem fé, não é verdade? Seja em épocas boas ou em dias difíceis, estamos aí com Jesus e ele também prometeu que jamais nos abandonaria, por isso ele está e estará sempre do nosso lado. E para completar, nós vamos agora nos dirigir a Nossa Senhora Aparecida, saudá-la como a Salve Rainha, como filhos queridos que somos, que ela interceda sempre por nós, para que nós possamos alcançar a vida eterna. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Rainha e Padroeira do Brasil, né? Do Brasil que, assim como junto com o mundo inteiro, passa por essa pandemia. Gente, podemos finalizar? Ou começar tudo de novo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz. Vocês que estão em casa, fiquem em paz. E o Senhor estará sempre convosco. Graças a Deus. Existe um novo jeito de rezar. Existe um novo jeito de pedir. Pra uma graça você alcançar, pra uma graça você conseguir. Nelsinho lá no céu agora está, com alegria faz intercessão, puxando o santo manto de Jesus, para escutar as orações. Puxa a manga de Jesus, pra ele me escutar. Puxa a manga de Jesus, preciso lhe falar. Puxa a manga de Jesus, Nelsinho faz assim. Puxa a manga de Jesus, pra ele olhar pra mim. Puxa a manga de Jesus, pra ele olhar pra mim. Ficou bom, viu, padre? Ficou ótimo, maravilhoso. Aí, irmão, quem falou que não dava?